Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 43 a 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Amados e amadas de Deus, continuamos a ler o Sermão da Montanha, onde Jesus continua a contrapor a nova lei à antiga lei, ou melhor, a antiga lei à nova lei. A antiga lei, ela era vivida pelo judaísmo do tempo de Jesus, por fariseus, por mestres da lei, com um certo rigor. Jesus ele propõe algo muito mais para o discípulo do reino. Jesus ele propõe um caminho novo, que é o caminho do amor, que é o caminho de ter a medida do Pai do céu. É o que nós vamos perceber com clareza no Evangelho de hoje. Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Amados e amadas de Deus, os antigos diziam amar o próximo, odiar um inimigo. E agora vem o novo do reino. Jesus dizendo, eu porém vos digo é um dito forte, quer dizer, é o novo do reino de Deus que Jesus traz. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. O discípulo do reino, a discípula de Jesus Cristo, é aquele que diante do inimigo, a sua atitude é uma atitude de amor. Diante do perseguidor é atitude de oração, de rezar por aquele que persegue, pelo perseguidor do reino, pelo perseguidor do discípulo, da discípula de Jesus Cristo. Amar os inimigos, rezar por aqueles que vos perseguem. E continua, Jesus, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, faz cair a chuva sobre justos e injustos. Amados e amadas de Deus, o discípulo do reino, o discípulo de Jesus Cristo é aquela que tem a medida de Deus, que busca agir em cada coisa segundo a medida de Deus, que busca agir em cada situação segundo a medida de Deus. Olha sempre para o Pai do céu. O Pai do céu, ele faz nascer o sol sobre bons e maus, ele faz cair a chuva sobre justos e injustos. Quer dizer, ele dá os seus bens a todos. Continua o Evangelho, Jesus dizendo, porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Amados e amadas de Deus, Jesus ele mostra que o discípulo do reino tem que ir mais. Ele tem que ter uma medida maior. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Quer dizer, os cobradores de impostos, os pagãos não fazem a mesma coisa? Se nós amamos somente aqueles que nos amam, que recompensa nós teremos? O mundo pagão, o mundo não faz também isso? Não, o discípulo do reino é aquele que tem que ter uma medida maior. E qual é a medida maior? É a medida do Pai do céu. Por isso ele ama os inimigos, por isso ele reza por aqueles que perseguem. E por isso conclui-se Jesus dizendo, portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Olhar para o Pai do céu, olhar para a perfeição do Pai do céu e buscar ser
perfeito. Buscar nas pequenas e grandes coisas da vida do dia a dia, imitar o amor, imitar a liberdade do Pai do céu, imitar a perfeição do Pai do céu. Que essa palavra de Deus, que esse evangelho nos ajude nesse nosso caminho de conversão, nesse nosso caminho de crescimento, a olharmos para o Pai do céu e a termos medidas que verdadeiramente mostram que somos discípulos do reino, que somos discípulos de Jesus Cristo. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.